Há 1 ano e meio atrás, morria em acidente aéreo o ministro Teori Zavascki. Hoje, os resultados das investigações apontaram para a falha humana. Será? Li essa mesma mensagem quando da morte do ministro e volto a colocá-la hoje. Peço perdão aos amigos mais uma vez por não postar uma linda mensagem de alegria e inspiração. Mas há momentos em que me sinto forçado a escrever aquilo que, se por um lado não alegra e inspira, por outro esclarece e faz pensar. Teoria da conspiração. Será que existe alguma possibilidade do Brasil estar sendo vítima de uma conspiração político-criminosa? Não, acho que não. Tá vendo muito filme de 007, isso é coisa de Hollywood, não acontece na vida real. Coincidências e acidentes, sim, essas coisas acontecem. Vistos de maneira isolada, pode parecer que sim. Mas se somarmos alguns outros fatos ocorridos num passado muito próximo, talvez nos surpreendamos com essas tais coincidências. Em 2001, depois de discordar da alta cúpula do partido que queria interferir em sua gestão, o prefeito de Campinas, Toninho do PT, foi assassinado a tiros. Até hoje, ninguém sabe qual foi a motivação do crime. Sua família fala em queima de arquivo. 2002. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi torturado e morto. A família diz que ele se opunha aos dirigentes do PT, partido do qual fazia parte, por ter descoberto um grande esquema de corrupção administrado pela cúpula da agremiação partidária. Durante o processo de julgamento dos acusados pela morte do prefeito, 7 testemunhas, morreram em circunstâncias até hoje não esclarecidas. Outras 13 testemunhas de defesa arroladas foram dispensadas do júri. 6 delas porque foram chamadas pelos advogados que abandonaram a tribuna. 5 simplesmente não compareceram. E 3 foram dispensadas pelos outros advogados. 2008. Arthur Sendas, membro do Conselho de Administração da Petrobras, morre assassinado na porta de seu apartamento com um tiro no rosto, em circunstâncias até hoje não explicadas. Sendas vinha tendo frequentes desentendimentos com a então presidente do conselho da mesma empresa, Dilma Rousseff. O executivo Roger Agnelli comandou a companhia Vale do Rio Doce por 10 anos, colocando-a entre as 10 maiores empresas de mineração do mundo. Em março de 2001, foi iniciada uma campanha do governo petista para demiti-lo da Vale. Dilma Rousseff, então articuladora dessa campanha nas questões relacionadas a Minas e Energia do candidato Lula, enviou Guido Mantega para convencer o Bradesco, principal sócio da Vale, a aceitar sua substituição. Em outra frente, o ministro Edson Lobão pressionava publicamente a empresa a pagar 5 bilhões de reais de royalties pela exploração do solo do país. Em 14 de março, Agnelli havia enviado a Dilma uma carta onde expressava sua preocupação de que a disputa dos royalties estava envolvida num contexto político e que haveria desvio de verbas na prefeitura de Paraupebas, onde ficava a sede da Vale. A empresa já havia pago 700 milhões de reais ao município, que continuava com péssimos índices de desenvolvimento humano. O entorno da cidade estava cercado por favelas, bairros próximos ao centro tinham esgoto a céu aberto e ruas sem asfalto. Com o apoio do BNDES e da Previ, que juntos detinham 60,5% da Vale, Agnelli foi substituído, deixando a presidência em maio de 2011. No dia 19 de maio de 2016, Agnelli morreu em uma queda de avião em São Paulo, após escrever uma carta com denúncias sobre corrupção na Vale. A caixa preta do avião
nunca foi encontrada. Julho de 2013. Um acidente aéreo mata 4 principais executivos da Bradesco Seguros. Nesse desastre, eu, particularmente, perdi 2 queridos amigos, que eram pilotos da aeronave. A caixa preta foi encontrada destruída e não ajudou a esclarecer os motivos da queda. Em 2014, Eduardo Campos morre em queda de avião durante sua campanha presidencial, justamente quando seu nome começava a ganhar força contra a candidatura de Dilma. A caixa preta do avião, mais uma vez, não foi encontrada. Dia 9 de novembro de 2015. O corpo de Sebastião do Rego Barros, 75 anos, foi encontrado na calçada do prédio onde morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, entre 2002 e 2005, e acabou sendo substituído por suas constantes discordâncias de opinião sobre a condução da agência com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Sebastião caiu do 11º andar do edifício em que residia. As circunstâncias da queda até hoje não foram esclarecidas. 19 de janeiro de 2017. Um avião King Air C-90 seminovo com pouco mais de 10 mil horas de voo, pilotado por Osmar Rodrigues, piloto e instrutor de voo, com mais de 28 anos de experiência e especialista em voos entre Campo de Marte, São Paulo, e Paraty, Rio de Janeiro, caiu tendo a bordo o ministro Teori Zavascki. Teori era relator dos processos da Operação Lava Jato e ia homologar nos dias subsequentes as delações premiadas dos executivos da construtora Odebrecht, que entregariam todos os nomes dos políticos envolvidos nas apurações da operação, capitaneada pelo juiz Sérgio Moro. 6 de setembro de 2018. Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, é esfaqueado enquanto era carregado pelo povo na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O ator do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, militante do PSOL, desempregado há mais de 3 anos e vivendo de pequenos bicos, viajou de avião até o local onde Bolsonaro iria se apresentar e ficou hospedado em um hotel. No quarto que ocupou, a polícia encontrou 6 celulares, 2 laptops, mais de 14 mil reais em dinheiro. Assim que a notícia da prisão de Adélio foi divulgada, uma equipe de 5 caríssimos e famosos advogados criminalistas apresentou-se para fazer sua defesa. Porém, quando questionados sobre quem estaria pagando pelos seus serviços, recusaram-se a prestar tal informação, alegando segredo profissional. 28 de setembro de 2018. A polícia conclui que Adélio agiu sozinho no crime contra o candidato. Era apenas um lobo solitário, como são chamados esses homicidas. Lobo solitário, desempregado, hospedado em hotel, com 6 celulares, 2 laptops, 14 mil reais de dinheiro e equipe de criminalistas famosos. Um pouco estranho para um desempregado? Não, com certeza, tudo isso devem ser apenas coincidências. Acho que esse nosso povo brasileiro é que tem imaginação demais. Wilson Sadotti.